digamos, muito contato e muita confiança. E aí foi, né, digamos, uma onda de corrupção. Aí o discurso da oposição se acentuou. O Carlos Lacerda, que era dono do jornal, figura da imprensa, também tinha programa de rádio, apresentava programa de televisão naquela época, a televisão já existia, no Rio de Janeiro pelo menos, tá? Ele era apelidado de O Corvo. Por quê? Porque o povo que ele queria, certo? Digamos, a morte de Vargas, a morte política de Vargas. O cara que queria, certo? Comer, certo? O defunto político de Vargas. Não o defunto físico, mas o defunto político de Vargas. Por isso o termo corpo. Né? E aí ele disse assim: o governo é corrupto, acusar o governo de Vargas de Marco Lama. A campanha contra Vargas começou a crescer. O Congresso começa a articular aos poucos contra Vargas. E aí, pessoal, olha só, o ministro do Trabalho do governo Vargas, no dia 1º de maio de 54, quem era ele? João Goulart, que 10 anos depois vai ser depois do golpe militar. João Goulart propõe o aumento do salário mínimo de 100%. Isso aí foi visto como medida populista para agradar as classes populares e ter o apoio das classes populares contra o Congresso. Certo? O Vargas teve que negociar com o Congresso vetou o aumento. E negociou um aumento de 41%, não mais de 100%. Ele achou que com isso ele voltaria a dialogar com o Congresso. O Congresso não voltou a dialogar com ele e continuou boicotando o governo dele. Ele voltou atrás e baixou um decreto. Aumento do salário mínimo de 100% está acabado. Certo? Aí o acirramento político, né, começou a assinar cada vez maior. Pessoal, as críticas do Carlos Lacerda se acentuam cada vez mais, começa a chamar o governo de Vargas e Marco Lama. Só que o fato crucial que vai levar Vargas ao suicídio vai ser um atentado. Esse atentado mostra o quê? O nível de acirramento político ideológico, né, da época. É o chamado atentado da Rua Podeleza, que acontece em Copacabana. Carlos Lacerda voltava de um comício para o seu apartamento em Copacabana, estava ali acompanhado de um major da aeronáutica, Major Rubem Vaz, e vai ser surpreendido por alguns disparos de revólver. O que acontece? O Major Rubem Vaz morre e Carlos Lacerda é ferido com um tiro no pé. Há suspeitas de que Carlos Lacerda deu o tiro no pé para poder depois incriminar Vargas, certo? Se colocar como uma vítima política de Vargas. Mas não há certeza sobre isso. Tá? Como morre um major da aeronáutica? A aeronáutica, os militares nessa época, digamos, não muito simpáticos a Vargas, pedem ao presidente a autorização para conduzir as investigações. E aí, pessoal, o que vai ocorrer? Eles chegam ao criminoso. O criminoso quem é? Climério. Quem é Climério? Um soldado da guarda presidencial de Vargas. Interrogando Climério, quem foi que mandou atirar contra Carlos Lacerda? Gregório Fortunato. Gregório Fortunato era o chefe da guarda presidencial de Vargas, apelidado de Anjo Negro, praticamente o guarda-costas pessoal de Vargas. E aí começa a suspeita de quem mandou matar Carlos Lacerda foi Vargas. Assim, historicamente, não dá para afirmar que foi Vargas, certo? Mas na época, digamos, é aceitável que as suspeitas recairiam sobre ele. Hoje se debate o que aconteceu. E chega-se a considerar que Gregório Fortunato tivesse travado isso, digamos, articulado com alguns políticos ligados a Vargas, mas que o Vargas talvez não tivesse participação nisso. O próprio irmão de Vargas e o filho de Vargas teve envolvimento com isso, mas o Vargas não. Mas não dá para saber exatamente o que aconteceu. Tá? Mas, de qualquer forma, as suspeitas recaem sobre Vargas. E aí, pessoal, o Carlos Lacerda começa a dizer que Vargas é um assassino. E começa a dizer o seguinte, ó, renuncia à presidência para salvar a República. É o que pede Carlos Lacerda no seu jornal Tribuna da Imprensa. Certo? Os militares, com a morte de um militar, nesse atentado, cujas suspeitas recaem sobre Vargas, os militares das três forças, das três áreas, Aeronáutica, Marinha e Exército, pedem o quê? A renúncia de Vargas. E o que o Vargas responde? Só morto sairia do capeta. Dito e feito. Na manhã, 8 horas da manhã, do dia 24 de agosto, o Vargas dá os capetes e dá um tiro no coração, né, e se mata. Pessoal, o suicídio de Vargas talvez tenha sido o momento de maior comoção política da história do Brasil. Eu digo comoção porque não foi só o luto, foi também um momento de acirramento ideológico. Vamos ver por quê. Olha só. Um dos principais jornais opositores a Vargas era o jornal do Roberto Marinho, o cara que depois, 10 anos depois, 10 anos não, 11 anos depois, teria a concessão para a emissora de televisão, a Globo. Era o Jornal do Globo. A redação do Jornal Globo foi incendiada. Os furgões que distribuíam o Jornal Globo também foram tombados e incendiados. Certo? Então, momento de acirramento forte, né?
Populares saem às ruas com faixas, pedindo o quê? Silêncio. Silêncio para a oposição. Silêncio principalmente quem? Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foge do Brasil. Porque entende que nesse momento poderia haver uma convulsão social que podia, né, vitimá-lo dessa vez sem erro. Tá? Pessoal, isso aqui é a praia do Flamengo, Rio de Janeiro. Tá? A multidão que acompanha o cortejo fúnebre de Vargas. O curioso é o seguinte: Vargas não foi sepultado por Rio, tá? É a multidão acompanhando o traslado do corpo em caminhão até o aeroporto do Galeão para o Rio de Janeiro ser levado para o Rio Grande do Sul para ser sepultado em São Borges, tá? Na Caldeira. Né? Só existe um outro episódio comparado com Vargas, que é a morte do Ayrton Senna. Mas a morte do Ayrton Senna foi toda, digamos assim, ela aconteceu ao vivo. Eu estava assistindo televisão, né? Grande Prêmio, a Globo, mostrando a imagem de um herói, né? Do esporte brasileiro e tudo mais. Não é algo tão espontâneo assim. No caso de Vargas, a coisa é espontânea. No caso de Vargas, há realmente uma grande comoção popular espontânea. E aí, pessoal? Depois que morre Vargas, a gente pensa: ah, pronto, acabou a direita, tomou o poder e agora vai governar. Aí é que tá. Aí é que vem a escalada do golpe. Nós vamos ter, certo? Na manhã do dia 24 de agosto, quando o Vargas se mata, uma coisa que se descobriu muito tempo depois, que é o seguinte: quando o Vargas diz o seguinte, ó, só morto sair do catete, diz que não vai renunciar, mas numa reunião com o Ministério da Guerra, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ele diz o seguinte: ó, eu posso me licenciar, eu me licencio por 6 meses, certo? Os militares aceitam. O Vargas vai dormir por volta das 3 horas da madrugada. Às 5 horas da madrugada, a filha dele e secretária dele, Alzira Vargas, vai dizer o seguinte: ó, pai, Zé Nobre da Costa, um dos ministros, que disse que a melhor caminho seria a sua licença, para depois que pudesse voltar ao governo com a poeira baixada, ele já mandou o recado para todos os quartéis: não tem volta, o presidente não volta. O que o Vargas pensou? Olha, é um golpe de Estado assim tramado. Em 54, estava se tramando um golpe de Estado. O golpe de Estado não aconteceu por quê? Porque o Vargas se matou antes de ser deposto. Certo? Na época, o ministro da Justiça do governo Vargas era Tancredo Neves, o avô, né, do Aécio Neves, e o Tancredo Neves, muito tempo depois até do golpe militar, fez o seguinte: ó, o golpe militar, ele aconteceu em 64, porque em 54, 10 anos antes, Vargas se matou. O suicídio de Vargas adiou o golpe por 10 anos, porque o golpe tinha acontecido naquela manhã. Certo? Quem é que assume? Assume o vice, que é o Café Filho da UDN. Naquela época, podia se eleger o presidente de um partido e o vice do outro partido. Tá? Naquela época, a eleição não era conjugada. Eles tinham uma eleição do presidente e outra vice. Nós temos vários casos: o presidente de um partido e o vice do outro. Getúlio e Café Filho, Jânio Quadros e João Goulart, Deodoro da Fonseca e Floriano, que eram partidos opostos. O presidente de um partido e o vice do outro. Isso cria uma instabilidade, né? Porque o vice pode querer, por ser da oposição, tomar o poder do presidente. A Constituição de 88 mudou isso, e aí nunca mais o vice quis tomar o poder do presidente. Pessoal, assume o Carlos Luz. O Café Filho, vice, assume. O Café Filho era um homem doente, problema de saúde. Ele assumia se licenciava, também não governava. Quem assume? O presidente da Câmara. E o presidente da Câmara, pessoal, olha só, o presidente da Câmara, vejam só. Parece que eu estou contando alguma coisa mais recente, mas não, é 54, 55. Carlos Luz, ele vai ser o presidente que com menos tempo governou o Brasil. Ele assume no dia 7 de novembro, que Café Filho renuncia, oficialmente. Carlos Luz, presidente da Câmara, assume. Quando ele assume em 7 de novembro, já tinha ocorrido em outubro, eleição presidencial. JK foi eleito presidente, Juscelino Kubitschek, assumiria em 31 de janeiro de 56. O que acontece? O Carlos Luz diz o seguinte: ó, o JK não vai assumir. Ele era o presidente do país. O Carlos Luz diz o seguinte: não, o JK não vai assumir. Por quê? Ele inventou um argumento louco sem fundamento nenhum. O JK foi eleito uma eleição muito disputada, ganhou 36% dos votos, o segundo teve 30%, o terceiro teve 26%. Certo? Então, uma eleição muito acirrada. Só tinha turno único. Vence que tem mais votos. Só que a Constituição de 46 tinha um texto um pouco, digamos, complicado. O texto dizia que tinha que ganhar com maioria dos votos. E o Carlos Luz queria entender que maioria era mais da metade, mais de 50%. Como é que pode? O JK tem 36%, então ele não pode assumir. Quem é que assume então? Porque ele não tinha uma conta proposta. Então quem é que assume? O segundo é votado, né? Não faria lógica, não teria lógica. Pessoal, eu sei que esse esforço de tentar impedir a posse de atacar uma atitude golpista vai resultar em um fato inédito na história do Brasil: um golpe militar em favor da democracia. 4 dias depois da posse, no dia 4 de novembro, no dia 11 de novembro, general Henrique Lopes,
aliado do JK, vai fazer o quê? Vai depor o Carlos Luz. Um golpe militar. Um golpe do general Lott, 11 de novembro de 55. É a chamada novembrada de 55. O presidente da Câmara é deposto por uma intervenção militar, certo? E assume quem? O presidente do Senado. Quem é presidente do Senado? Por coincidência, o único catarinense que chegou à presidência, Nereu Ramos. Nereu Ramos assume em novembro de 55. Em janeiro de 56, vai transmitir o cargo para JK. JK assume o governo. Finalmente, conseguiu assumir no primeiro ano de governo de uma tentativa de golpe contra ele. Tá? Que é o quê? É o golpe de Jacareacanga. Militares da aeronáutica, militares ligados àquela investigação com relação ao atentado do Carlos Lacerda lá, certo? Esses militares, liderados por Haroldo Veloso, saem do Rio de Janeiro, vão para o Pará e, através do Forte Jacareacanga, articulam uma grande quartelada no Brasil e tomam vários quartéis para tentar disseminar a ideia de uma adesão dos militares ao movimento contra o JK. Só que eles não vão conseguir. O JK vai conseguir reprimir o movimento. Em 59, o mesmo cara, Haroldo Veloso, vai fazer o quê? Comandar o movimento de Aragaças. Mais uma quartelada que parte de Goiás em 1959. Não vai dar certo também. Pessoal, em 1960, temos eleições presidenciais. Jânio Quadros é eleito presidente. Né? A pastorinha, o lema de combater a corrupção. Ele é eleito presidente, só que é o seguinte, ó, ele não é do PTB, ele não é do PSD, ele não é da UDN. Ele é do Partido Social Cristão. Tem a mesma sigla, tá? Mas não é uma continuidade. Era o PSC da época. E aí ele é eleito, por quê? Porque ele fez uma campanha, digamos, extremamente ligada ao marketing da época, né? E foi eleito. Mas ele não tinha apoio do Congresso para governar. Certo? O que vai acontecer, pessoal? O Jânio Quadros, quando assume o governo, ele é um homem cheio de ideais. E uma coisa vai fazer o seguinte, ó, o Brasil é um país soberano. E se é soberano, não precisa se alinhar politicamente aos Estados Unidos, tendo como consequência a ruptura com o bloco socialista. Nós vamos ter uma política externa independente. Alguns outros países também estavam se colocando nessa posição, como o Egito, por exemplo. Certo? Uma política externa independente. Ou seja, vamos ter uma posição de neutralidade. Vamos ter relações com os Estados Unidos, mas vamos ter também relações com o bloco socialista. E aí vai reatar relações com a União Soviética. Vai condecorar o astronauta Yuri Gagarin com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Vai condecorar Che Guevara, o grande herói argentino da Revolução Cubana, ministro do governo de Fidel Castro. Vai receber a maior comenda do Exército Brasileiro, a Ordem ao Mérito, a Ordem do Cruzeiro do Sul, certo? E outras figuras importantes também. Essa volta, esse retorno das relações com o bloco socialista, traz de novo o quê? O discurso de que o Brasil sofre uma ameaça de comunização, uma ameaça comunista. O que os militares fazem? Pressionam o Jânio Quadros. Ou renuncia, ou nós vamos depor o presidente. Jânio Quadros vai acabar renunciando com 7 meses de governo. E diz que renunciou por pressão de forças ocultas. Que forças ocultas eram essas? As forças conservadoras protagonizadas pelos militares que vão exigir, né, a renúncia dele. E aí, pessoal? Renuncia o presidente. Quem é que assume? O vice. Quem é o vice? Aí está o problema. O vice de Jânio Quadros é o ministro do Trabalho de Getúlio, que veio com a proposta de aumento salarial de 100%. João Goulart, mais conhecido como Jânio na época, né? O Jânio foi vice do JK também, que sofreu tentativas de golpe. E agora é vice do Jânio Quadros. 2 vezes consecutivas como vice. O João Goulart deve assumir a presidência. O presidente renunciou, o vice assume. Onde estava o João Goulart? Na China. Vice-presidente da China comunista. Ou seja, ele é visto também como uma ameaça de comunização do país. Os militares não querem aceitar a posse de João Goulart. Ameaçam prender o caso, desembarcasse, né, em algum aeroporto do Brasil. E aí, pessoal, surge uma campanha em favor da posse de João Goulart. A campanha é liderada por um político do PTB, partido de João Goulart, cunhado de João Goulart, também gaúcho, Leonel Brizola. A cadeia da legalidade. É uma campanha pelo rádio para defender o princípio da legalidade e a posse do vice-presidente. Pessoal, os militares vão, né, na ofensiva no sentido de impedir a posse. É nesse momento que aparece quem? A figura consideradora da Tancredo Neves, que vai propor o quê? Vai propor o seguinte: vamos propor um acordo. O momento de tensão, o acordo é o seguinte: